Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, neste culto, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos chamando ao arrependimento e também à vivência e à prática do Evangelho. Eu quero saudá-los com um versículo que se encontra em Atos, capítulo 3, o versículo 19, que diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É um chamado a uma mudança de vida, a uma mudança de comportamento, não por qualquer coisa, mas para que a gente tenha perdão dos pecados. Nós queremos abordar um pouco mais esse tema no texto a seguir, o texto da pregação, e por isso eu convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, nós queremos te bendizer e te louvar, porque tu és um Deus amoroso, compassivo, que nos perdoa quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão que tu nos oferece em teu Filho Jesus Cristo.
Ajuda-nos, Pai, para que não vivamos de qualquer forma, para que não andemos como se nada disso tivesse acontecido, como se Tu não tivesse oferecido o Teu perdão a nós e nos perdoado em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que não nos deixemos levar por falsos profetas, por discursos que nos afastam de Ti, que nos levam à morte. Abençoa-nos neste culto, que a Tua palavra nos dê clareza e entendimento. Tudo isso nós pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Irmãos, uma das coisas mais marcantes na vida de um verdadeiro cristão é o arrependimento. Quando entendemos o Evangelho e, por consequência, quando nós entendemos quem realmente nós somos, que não é possível viver diante do Senhor e do próximo sem o arrependimento, então nós temos alegria, nós temos paz em nosso coração. Toda a palavra de Deus nos chama constantemente ao arrependimento. Isto é, converter-se dos maus caminhos, mudar de comportamento, de atitude, é voltar-se para a direção certa, a qual a Bíblia aponta, que é Deus. Tudo isso que eu estou falando é básico, é o mínimo que um cristão deve saber, que precisamos andar em arrependimento constante. Somos pecadores, nós erramos constantemente e por esse motivo precisamos pedir perdão a Deus, a quem tenhamos prejudicado e a lutarmos para alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus, com a Bíblia. Nossas atitudes, nós devemos colocá-las conforme os ensinamentos do Senhor, mudar os nossos comportamentos, procurarmos não repetir os mesmos erros e muito menos nos acostumarmos com o pecado, com os erros cometidos. Por que isso? Por que viver em constante arrependimento? Por que mudar de atitude? Simplesmente porque o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do próximo, porque o pecado só nos causa tristezas e sofrimento, porque o pecado nos leva à morte. O apóstolo Paulo não deixa dúvida disso quando ele afirma em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Não podemos nos esquecer disso nunca. Não podemos deixar nos levar por ensinos contrários a esta palavra, porque nós estamos correndo sério risco de vida, sério risco de perdermos a nossa salvação sem arrependimento verdadeiro. E uma das coisas que tem me chamado muito a atenção ultimamente é um discurso que vai numa direção totalmente oposta ao Evangelho, ao arrependimento. E esse discurso tem se propagado mesmo em meio aos cristãos. O discurso é o seguinte: não se arrependa de nada do que tenha feito. Tudo é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Se te faz feliz, se entrega. Viva o agora. Não se prenda a regras e costumes antiquados. E o que é mais triste de ouvir: eu não me arrependo nada do que eu fiz. E se preciso fosse, faria tudo novamente. Irmãos, sem dúvida nenhuma, estes são discursos de morte, são artimanhas do diabo para nos afastar do caminho certo. Como disse o apóstolo Paulo,
o salário do pecado é a morte. Como é que nós não podemos nos arrepender do pecado? Como vamos deixar de nos arrepender, de tentar mudar de comportamento e atitude? Cristo fala claramente a esse respeito, e ele diz: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Lucas capítulo 13, versículo 3. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo João diz o seguinte: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Este texto aqui também afirma, nos fala sobre o verdadeiro arrependimento, que não é apenas ficar triste com remorso, mas lembrar-se do que fez de errado e se arrepender, mudar de atitude, de comportamento. E quando falamos de atitude, o verdadeiro cristão tem que viver isto, uma mudança de vida. Nós podemos ilustrar o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, com a história de Zaqueu. Ao ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele se arrepende dos seus pecados e ele diz imediatamente: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é o verdadeiro arrependimento. É o comportamento do qual o Senhor se agrada. Tanto é que Jesus Cristo afirma em seguida a todos que estavam ali naquele banquete: hoje houve salvação nessa casa. E o texto de hoje, da pregação de hoje, fala de arrependimento verdadeiro e das bênçãos recebidas em seguida. Eu convido a lermos o texto de Jonas, do profeta Jonas, o capítulo 3, os versículos 1 ao 10, dizem o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor, foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e, ao percorrer durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Para entendermos melhor esse texto, é importante lembrarmos que Deus chamou Jonas para anunciar aos habitantes de Nínive que todos eles morreriam por causa do seu pecado e da sua malícia. Jonas fugiu da sua missão. Ele foi na direção oposta de Deus.
ele pensou que podia fugir do Senhor, mas não deu certo. Por causa do seu pecado, Jonas estava prejudicando a vida das pessoas a seu redor. Todos correram risco de morte por causa do seu comportamento. Ele estava num barco e de repente foram surpreendidos por uma forte tempestade. Estavam quase afundando. Então Jonas reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo era consequência dos seus atos e pediu para aqueles homens do barco o jogarem no mar. Ao cair na água, o Senhor fez com que um grande peixe o engolisse. E lá na barriga do grande peixe, Jonas se arrependeu profundamente, clamou ao Senhor que o ouviu e lhe deu nova chance. E 3 dias depois, Jonas foi cuspido na praia. Deus então o chamou novamente para sua missão. Pregue o caos e a morte que virá sobre a cidade de Nínive por causa do seu pecado. Desta vez, Jonas obedeceu ao Senhor e percorreu a cidade, falando, anunciando a desgraça que recairia sobre os habitantes de Nínive. Jonas levou 3 dias percorrendo a cidade e clamando a todos ao arrependimento. Ao ouvirem essa dura pregação e certos de que a morte e a destruição lhes batia à porta, todos perceberam sua maldade, seu pecado e se arrependeram. O rei de Nínive proclamou um jejum, até mesmo para os animais domésticos, e todas as pessoas, da maior ao menor, se vestiram de pano de saco como sinal de arrependimento. O rei chamou todas as pessoas para mudarem de atitude, abandonarem a maldade, os seus maus caminhos. Todos precisavam se arrepender e voltar-se para Deus. Todos ficaram esperançosos. De repente, se fizermos isso, Deus nos perdoará, Deus nos deixará viver novamente. E assim aconteceu. Deus não destruiu a cidade de Nínive, com todos os seus habitantes. Queridos, é bem importante lembrarmos que os ninivitas eram assírios, eram do reino da Assíria. Portanto, eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. E esse foi um dos motivos que fez com que Jonas fugisse para outro lugar. Ele não queria que Deus perdoasse seus inimigos. Nós vamos ver lá no capítulo 4 que Jonas afirma: eu sabia, Deus, que tu perdoarias os ninivitas se eles se arrependessem. Jonas não queria que eles fossem salvos. Queria sim o castigo dos ninivitas. O povo de Nínive creu em Deus. Eles se arrependeram, se humilharam na presença de Deus. Por isso foram salvos da ira do Senhor. Jesus Cristo cita esta história de Jonas, afirmando a importância do arrependimento. Ele diz o seguinte: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Lucas 11, versículo 32. Me chama muita atenção neste texto que Deus se preocupa com todas as pessoas, até mesmo com aquelas que nós não nos importamos, com aquelas que nós desistimos. Interessante que nós às vezes afirmamos: não vamos fazer nada mais por determinada pessoa, nós as abandonamos. E não é por menos, porque algumas pessoas realmente são muito difíceis, não aceitam nenhuma palavra de correção. Mas aprendemos aqui
que o nosso papel é anunciar a palavra de Deus. O restante está nas mãos do Senhor. O arrependimento, a conversão, não está nas nossas mãos. Deus é quem vai convencer do pecado e causar transformação e mudança de vida. Mas é importante que nós saibamos acolher as pessoas. É através de nós que Deus vai lhes afirmar o seu amor, a sua misericórdia. Deus afirma que sua palavra não voltará para ele vazia, que ela produzirá muitos frutos. Dentre esses frutos, o arrependimento. E outra coisa que me chama a atenção é a maneira como Jesus Cristo se refere aos ninivitas. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior que Jonas. As pessoas de Nínive se arrependeram com a mensagem que Jonas nem queria pregar, a palavra de Deus. Por isso Cristo está sendo duro com seus ouvintes e dizendo: muito mais nós que ouvimos a mensagem daquele que é maior que Jonas, Cristo. A mensagem de Cristo nós temos ouvido. Constantemente Ele nos chama ao arrependimento, a mudança de vida, a conversão dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Deus deseja que todos sejam salvos, é o que está na sua palavra. Deus faz festa quando nos arrependemos, quando nos convertemos. Ele verdadeiramente nos ama, nos acolhe em seus braços quando nos arrependemos. Por isso, irmãos, não nos entreguemos a esse discurso de morte que é anunciado por aí, de viver de qualquer maneira, de aproveitar aquilo que nos faz feliz. Nem sempre o que nos faz feliz agrada a Deus. Não vamos sair falando por aí: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Claro que precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não há salvação. Que o arrependimento e a mudança de atitude, de comportamento, sejam vistas por todos em nossa vida. Nos humilhemos diante do Senhor. Deixemos que Ele trabalhe em nós, que Ele tire de nós tudo aquilo que nos afasta dEle. Que assim seja, querido irmão, querida irmã. Que a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça sobre todos nós. Amém. Convido a orarmos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos mostra quem nós realmente somos, pecadores, que precisamos de Ti constantemente, que precisamos demonstrar arrependimento e mudar o nosso comportamento. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deixaste isso de uma forma muito clara. Clamamos que nos ajude a vivermos em arrependimento diário, a pedirmos perdão a Ti e às pessoas que nós prejudicamos, que nós ofendemos. Guarda, Senhor, os nossos corações e mentes em Ti. Que juntos tenhamos o desejo de crescer cada vez mais, conhecendo a Tua palavra e a praticando. Te pedimos, Pai querido, que abençoe e guarde nossas famílias, nossos lares. Clamamos, Senhor, que console as famílias que estão enlutadas
por causa da Covid. Obrigado, Senhor, que a vacina já chegou em nosso país e muitos já estão sendo vacinados. Dá com que isso melhore cada dia mais, que todos sejam vacinados, que possamos nos encontrar livremente como era antes, para nos abraçarmos, para vivermos juntos o Teu Evangelho. Console também toda a família da Dona Salete, que eles sintam o Teu abraço nesse tempo de luto, de tristeza. Envolva-os no Teu amor e na Tua graça. Continue cuidando, Senhor, da Dona Frida, restaurando a sua saúde, Arlete, também o Rui, a Rani. Restaure a saúde deles. Colocamos também em Tuas mãos a Rosália, pedindo, Senhor, que cuide dela, também o tratamento que será necessário pela frente. Abençoe e proteja. Te agradecemos e oramos por tudo, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que também nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Uma abençoada semana a todos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvos que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado,